Olá, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Juarez Guimarães e hoje estamos começando um novo livro. Nós estamos começando a nova etapa da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre. Lembramos que nós temos também a Escola Bíblica Dominical no presencial na nossa igreja, tá? É importante se conectar ao presencial, mas não tendo a oportunidade, também é disponibilizado a gravação da aula, né, como estamos fazendo agora, para que todos possamos continuar aí acompanhando a lição, continuar conectados, né, à palavra do Senhor e ao aprendizado gerado pela Escola Bíblica Dominical, tá? Antes da gente falar um pouco do livro, vamos orar e entregar esse momento ao Senhor, né, para que o Senhor nos abençoe e conduza todo o desenvolvimento, né, dessa aula de hoje. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos conectados contigo, Senhor, com a tua palavra, Pai, em busca do conhecimento verdadeiro, Senhor, em busca da sabedoria, sabedoria essa que vem da tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai, receber todos os ensinamentos aqui com o coração aberto, Senhor, com a humildade de entender os teus desígnios para as nossas vidas, Senhor, para que nós nos mantenhamos em alerta, Pai, com a guarda levantada, Senhor, para tudo aquilo que não corrobora com a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos concede, Pai, um dia e um momento abençoado na presença do Senhor. Que o Espírito Santo governe esse momento, Senhor, esteja conosco em todo o tempo. Mas assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. A Igreja de Cristo e o Império do Mal é o título do livro que nós vamos estar estudando, né, aqui na Escola Bíblica Dominical. Esse livro está conectado com o livro de Apocalipse na Bíblia, né, a grande revelação de Cristo, que é o livro de Apocalipse, um livro desafiador, um livro que nós não temos um fácil entendimento do livro, mas que é primordial para que nós possamos enxergar a beleza que é o fim dos tempos, a beleza que é passar por todos esses momentos com a certeza de que Jesus Cristo vai triunfar e que nós estaremos juntos com Ele, né, se mantivermos fiéis na jornada, se mantivermos conectados com o Senhor nessa jornada. O subtítulo do livro é Como Viver nesse Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Nós vamos falar muito nas 13 lições que vêm pela frente sobre o espírito da Babilônia, sobre como conduzir a nossa vida, sobre como estar conectados à fé cristã verdadeira, ter uma vida cristocêntrica, né? Colocar os nossos egos na periferia das nossas vidas, estar conectado de fato com o Senhor, estar colocando o Senhor na primazia do nosso tempo. Né? O autor desse livro é o pastor Douglas Batista e ele nos forneceu aí subsídios e informações relevantes para que nós possamos entender o livro do Apocalipse e para que nós possamos conduzir esse estudo, tá? A lição de hoje, a primeira lição é a igreja diante do espírito da Babilônia. Tá? Esse é o título da lição de hoje e nós vamos começar com um texto áureo que fala: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Nós temos a verdade prática que a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. E aqui nós temos diversas chaves que já podem ser tiradas desses dois pequenos textos. Né? O primeiro é o mistério, o que é a Babilônia, como a Babilônia foi representada dentro de toda a história da Bíblia e como a Babilônia ainda se manifesta hoje, né? De que forma nós estamos ainda sobre a opressão do espírito da Babilônia, que nós precisamos estar atentos para que, de fato, nós estejamos conectados com a palavra e libertos de todo o mal, de todo o pecado, né? E a igreja deve resistir a esse espírito da Babilônia. A igreja deve, de fato, ser uma oposição com um posicionamento firme e fiel. E nós vamos falar um pouco sobre essas características, né? Mas para que nós possamos avançar dentro do estudo da palavra, nós vamos agora falar um pouco sobre a leitura bíblica da classe. A leitura está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17. Eu peço que todos
que possam, abram suas Bíblias, né? Eu estou com ela aberta aqui no meu computador, por isso que eu vou estar lendo para vocês, mas é extremamente importante estar sempre conectado com a Bíblia, com a palavra de Deus. E no capítulo 17 nós vamos ver aí os 6 primeiros versículos que vão nos orientar com relação ao aprendizado da lição de hoje, né? E esse capítulo ele tem como título a descrição da grande meretriz. E eu vou começar lendo aqui para todos nós. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitaram na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada na besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Né? A gente tem no livro de Apocalipse, João na ilha de Patmos, recebendo ali uma revelação, né? E adornado nos primeiros capítulos dizendo que ele precisaria escrever de fato um livro e contar a todos o que ele viu. E nesse momento aqui, né, ele tem uma revelação onde basicamente ele vê todo um contexto que aponta para uma grande prostituta, para uma mulher aqui exemplificada, tá sentada sobre uma besta, sobre muitas águas, né? Então, sentada ali influenciando toda a nossa população, e a gente vai ter ali, dentre os tópicos que nós vamos estudar hoje, uma clareza maior do que é que significa a Babilônia, né? Porque nós não podemos confundir a presença da palavra Babilônia simplesmente com a região física, né? A região física, ela aponta para as práticas realizadas na Babilônia que se perpetuam até hoje, que de fato estão até hoje dentre as nossas, dentre o nosso contexto, dentre o nosso dia a dia. Mas qual é o objetivo da nossa lição? É apresentar o significado da Babilônia, elencar os sistemas que foram afetados ou que são afetados pelo espírito da Babilônia e demarcar uma posição clara com relação ao comportamento da igreja com relação ao espírito da Babilônia. De que forma nós devemos conduzir as nossas vidas para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos conectados de fato com a palavra do Senhor, vivendo a plenitude do caráter cristão, tendo uma vida cristocêntrica, colocando Jesus Cristo no centro da nossa existência e a palavra de Deus como sendo uma árbitra com relação à nossa tomada de decisão, ao nosso verdadeiro posicionamento. Porque nós temos constantemente, né, o questionamento por diversas áreas, seja pela grande mídia, seja pelo nosso ciclo de relacionamento no trabalho, na faculdade, na escola, né, entre outras áreas, muitas vezes fora da igreja, que você tem uma diversidade de opiniões e de religiões centradas ali naquele ambiente, você vai ter sempre que se posicionar, sempre que se colocar e arbitrar entre tudo aquilo que está sendo falado para que você, de fato, retenha o que é bom, retenha o que tem conformidade e alinhamento com a palavra do Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. E dentre isso, o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a Babilônia e seu significado, né? Então, o texto fala sobre a grande prostituta. Quem é a grande prostituta? Ela é um personagem apresentado como uma meretriz que se deitava, que se prostituía com os reis da terra. Então, ela se relacionava de maneira prioritária com todos aqueles que tinham poder e influência. Então, a meretriz ela se relacionava com esse poder e influência, e quando a gente vai para o texto e escuta a palavra prostituição,
a gente não leva e adorna esse texto só apenas para o contexto sexual. Quando a gente olha para o nível prostituição em si, nós temos diversas abordagens com relação à prostituição, e o Antigo Testamento fala muito sobre a prostituição espiritual, que é de fato quando você começa a dar espaço, ou quando no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus dando espaço a outras religiões, a outros deuses, e se colocando de maneira flexível, se colocando de maneira pouco consistente, né? Colocando ali a opção, a possibilidade de outros deuses estarem conduzindo a sua história de maneira muito específica, e nós sabemos que nós temos um único Deus e servimos a um único Deus, né? Que nós temos que nos posicionar com relação a isso. Então, a prostituição, ela leva em torno ela carrega no seu significado todas as abordagens da palavra prostituição, que fala sobre idolatria, que fala sobre paganismo, que fala sobre a oposição da fé cristã e a sedução com relação à busca desenfreada sobre o materialismo, sobre o ego, sobre como se portar de maneira distante do Senhor, né? Então, nós temos aí a apresentação da primeira personagem aí, que é a grande meretriz, que é a prostituta. Mas ela também fala sobre a mulher e a besta escarlate. Então, qual é a descrição dessa mulher? A gente vê uma mulher vestida em púrpura e escarlate, que basicamente significa reinado e luxo, né? Quando você vê lá o escarlate, a cor vermelha, normalmente, se você olha aí para a monarquia, você vê que a monarquia, a vestimenta da monarquia desde sempre é sempre muito carregada do vermelho, né? E o púrpura significa todo o luxo atrelado ao reino, que na Terra, basicamente, é evidenciado no texto que ele se relaciona muito intimamente com essa prostituta, que ele bebe da idolatria, que ele bebe do paganismo, que ele está relacionado com a vida com pouca integridade. Os adornos de pedras preciosas que falam no texto falam muito sobre o materialismo e o poder econômico, né? As grandes monarquias, normalmente, elas oprimem o povo, retendo o povo uma quantidade significativa de impostos para o próprio sustento da monarquia, né, através ali de uma opressão, e ela basicamente se posiciona de maneira majoritária com relação à obtenção de recursos e à potência econômica e financeira. O cálice na mão da meretriz, que fala a respeito das imundícies, das abominações da prostituição, basicamente ele exemplifica a contaminação moral, né? A contaminação que acontece no momento que você abre uma brecha e que você ingere todo o contexto teórico que está em volta da prostituição de maneira muito ampla, né? Quando você reavalia outros deuses e coloca esses deuses à frente do teu Deus, quando você relativiza a sua fé e os ensinamentos cristãos, quando você coloca de lado alguns valores para ser aceito dentro de comunidades, perto de amigos, quando você de fato começa a flexibilizar tudo aquilo que não tem correlação ou que tem correlação direta de maneira divergente com a palavra de Deus, você de fato está bebendo do cálice da prostituição, aqui exemplificada no texto. As 7 cabeças e os 10 chifres, que são citados também, eles dizem respeito à força política e aos poderes do mundo, a diversidade da abrangência desse reinado do mal, né, que alcança de fato todas as civilizações. Hoje você não ouve falar de nenhum território a nível mundial que esteja livre, né, de todo o processo que nós estamos vivendo com relação a ter um ego exacerbado, a ter uma posição que coloca Cristo na periferia da tomada de decisão. Pelo contrário, o que a gente vê e exemplifica por aí são pessoas cada vez mais relativando a nossa fé e colocando aqueles que se posicionam como radicais, né? Colocando aqueles que se posicionam como intolerantes.
né? E, de fato, se posicionar, ter a palavra de Deus não é ser intolerante, não é ser radical, não é se afastar das pessoas, é entender que nós amamos as pessoas e que nós queremos levar essa pessoa para a verdade, levar essa pessoa para um relacionamento verdadeiro com Cristo, né? Entendendo que a verdade, ela liberta aquela pessoa, que Cristo nos aceita como nós somos, mas não nos mantém como estamos, que de fato Cristo provoca, o relacionamento com Cristo provoca toda uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura, né? Você precisa de fato, para estar conectado com a igreja, entendendo que Cristo é a cabeça da igreja, é a cabeça que comanda o corpo. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos de fato receber esse comando e nos posicionar, né? Mas para isso nós precisamos estar ligados, conectados, vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. E o terceiro tópico aqui de detalhamento da Babilônia em si, nós temos a frase que estava escrita na testa da mulher, que é mistério, a grande Babilônia. Basicamente, né, a frase mistério, a grande Babilônia, ele não está se referindo à área física da Babilônia, né? A Babilônia, que é posicionada lá no Antigo Testamento, que fisicamente hoje corresponde àquela região ali do Iraque, né? Nós temos a Assíria e a Babilônia que se oporam de maneira muito enfática ao povo de Deus, né? Trazendo ali morte, trazendo várias perspectivas ruins, elas simplesmente consolidam o contexto do mal. Então, quando nós vemos mistério, a grande Babilônia, nós temos o mistério que é ter todo aquele contexto de trevas, né, proliferado por todas as regiões do mundo, não tendo só mais uma referência física a tudo que acontece de mal. É basicamente uma cultura generalizada, né, uma cultura global, né, deliberando ali em cima do anticristo, em cima de uma posição anticristã, né, uma posição que nos afasta das premissas da igreja, que nos afasta, né, dos mandamentos de Cristo, que nos afasta do amor de Deus. Então, basicamente, mistério, a grande Babilônia, é a revelação de que isso não está mais conectado a um local físico, mas está globalmente proliferado. Ainda entrando agora num detalhamento do espírito da Babilônia, em que ponto esse espírito da Babilônia, essas trevas que estão espalhadas, elas estão conectadas no nosso contexto. Ela está no contexto do sistema religioso, ela está no sistema político e cultural, e, de fato, ela está no nosso sistema econômico, né? Toda a passagem, ela passou lá pela descrição da grande prostituta como uma monarquia, como um reinado, como uma conexão, como a exacerbação do materialismo, dos enfeites, do ego, da vaidade, da soberba, né? E da colocação, de fato, da prostituta se relacionando com todos os reis e com todas as influências, né, que nós temos hoje na Terra. No sistema religioso, o que é que nós podemos, de fato, destacar aqui? Né? Pessoas seduzidas pela prostituição espiritual. Você hoje tem acesso, através da globalização, da internet, por onde nós estamos falando assim, a diversas religiões, diversos contextos e diversas mensagens. Então, você tem pessoas, né, com boas e com más intenções compartilhando conteúdo o tempo todo, e você se plugando de maneira muito fácil a esse conteúdo, né? Você bebendo dessa fonte de maneira muito fácil. Mas hoje nós temos poucas pessoas com capacidade crítica de, escutando uma aberração, escutando um posicionamento contrário à fé cristã, dessa pessoa de fato ir à palavra, consultar ali o que é que a palavra de Deus diz a respeito daquilo, pedindo, obviamente, ao Senhor e ao Espírito Santo sabedoria para ser conduzido nessa palavra. Tá? A Bíblia, ela não é um livro qualquer, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós, para termos pleno entendimento da palavra de Deus, nós precisamos sim da presença do Espírito Santo, nós precisamos de fato que aquele livro ele se abra na nossa frente e que o nosso entendimento seja aberto por Deus, para que aquilo de fato fale ao nosso coração. Então, consumindo diversas religiões, diversas abordagens
que muitas vezes fogem da doutrina cristã, né, entendendo que elas estão proliferadas na internet, através de pessoas que nós nos relacionamos no trabalho, na rua, no dia a dia, dentro do nosso cotidiano, é ter discernimento e sabedoria para voltar para a palavra, para compartilhar a palavra e para viver a palavra. Né? Entender que o culto ao ego torna o ser humano um amante de si mesmo. E que nós sabemos que a nossa carne é fraca e que nós somos verdadeiramente pecadores. Né? Nós sabemos que nós necessitamos da graça do Senhor, porque nós pecamos de maneira quase que constante. Né? E entendendo o mal que o pecado faz, que o pecado nos desconecta da palavra do Senhor, nós voltamos para a palavra e entendemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Onde nós pecamos, o Senhor foi lá e com graça nos perdoa os pecados. Com misericórdia nos envolve na palavra de Cristo e nos traz para perto. Nos coloca embaixo de suas asas, nos quer no centro do coração de Jesus, e não que nós sejamos comandados pelo nosso ego, pela nossa carne, pela nossa vaidade, que é quando nós nos colocamos de maneira superior a outras pessoas, né? Como nós nos colocamos de maneira especial perante as pessoas, e nós de fato não somos especiais, não somos melhor do que ninguém. Principalmente nós somos pecadores e necessitamos constantemente da graça de Cristo. O que nos diferencia é ter essa percepção muito clara, é buscar de maneira ativa e proativa a palavra do Senhor para arbitrar nas nossas vidas, né? Para conduzir a nossa história e para, de fato, nos trazer cada vez mais liberdade para navegar em um mundo anticristão, com a certeza de que a nossa fé não será abalada porque nós estamos conectados com o Senhor. Nós não podemos, de fato, tolerar todo esse relativismo religioso e doutrinário. Né? Nós precisamos, de fato, nos posicionar, mas nos posicionar com amor. Né? Não é rejeitando as pessoas, é trazendo as pessoas para perto. Não é simplesmente refutando para demonstrar o nosso conhecimento ou para colocar o nosso ego, a nossa vaidade acima de qualquer coisa. É para demonstrar para aquela pessoa que nós também somos falhos, que nós também pecamos, que nós erramos, mas que sempre que isso acontece, nós buscamos no Senhor, porque nós entendemos o conceito de graça. Nós entendemos o conceito de estar conectados verdadeiramente com Deus e nós apontamos para essa pessoa o caminho de Cristo. É quando de fato você demonstra para ela a palavra do Senhor, como você mostra para ela que a palavra do Senhor é vida e faz como a gente viu lá no livro de Atos, aquela pergunta magnífica que acontece lá no livro de Atos, que é: entendes o que lê? De fato, entendes para onde Cristo quer nos conduzir? Entendes o amor de Deus que nos envolve? E quando nós entendemos esse amor, nós não queremos estar longe dele. E nós queremos trazer as pessoas para perto, porque de fato nós somos imagens e semelhança do nosso Criador. Né? Nós precisamos estar conectados com o Senhor e a nossa vida precisa refletir isso. Então a gente precisa ter muito cuidado com o ecumenismo doutrinário, né? Com que, não, mas todos apontam para Cristo. De fato, todos apontam para Cristo. Quem tem que dizer isso para a gente é a palavra. Então, quando você vê alguém que relativiza a palavra de Deus, você diz, cara, não é esse o caminho. O caminho da verdade é esse outro. Vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo se revele para nós. Nos conduza, nos traga sabedoria para compartilhar a palavra, sem afastar as pessoas de Deus, mas aproximando as pessoas ao caráter de Cristo. Né? Entendendo que nem todos tiveram acesso e oportunidade de beber da fonte da palavra da vida. Então, nós precisamos compartilhar diariamente, de maneira constante, a palavra de Deus com as nossas atitudes, com os nossos gestos e com o amor. Sem o amor, nós não conseguimos refletir o caráter de Cristo. Essa é a principal mensagem que o nosso Senhor nos passou. Né? Então, o sistema religioso está repleto desse relativismo doutrinário, de pessoas que colocam todos aqueles que se posicionam de maneira extremista, radical, muitas vezes taxando aquelas pessoas como intelectualmente inferiores à grande maioria.
quando verdadeiramente o que nós temos são premissas, preceitos e conexão com a palavra de Deus. E trazer essas pessoas para a palavra do Senhor, né? Trazer essas pessoas para o centro da verdade, né? Nós temos também o sistema político e cultural que cada vez mais impõe pautas que nos levam a um posicionamento muito claro, né? Um posicionamento que não vem de Juarez, que não vem das pessoas, mas que vem da palavra, né? A apologia ao aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, a legalização da prostituição, né? Todo o contexto cultural que vai de encontro a tudo aquilo que o Senhor nos exorta, a tudo aquilo que o Senhor nos ensina dentro da sua palavra. Então, de fato, nós precisamos ter uma posição clara com relação a isso, tá? Mas não é uma posição que pega aquela pessoa que é favorável ao aborto e coloca aquela pessoa longe. Não, traz para perto e traz ela para que ela sinta verdadeiramente o amor de Cristo. Conduz ela na palavra, com sabedoria, exemplifica para ela tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor é capaz de restaurar, de renovar, que o Senhor é capaz de envolver aquela pessoa no seu amor para que ela experimente algo que ela simplesmente muitas vezes não teve acesso, que ela muitas vezes não conheceu na plenitude, né? O amor de Cristo, sentir o amor do Senhor. É entender que muitas vezes as pessoas que posicionam o contexto da ideologia de gênero são pessoas que estão confusas, são pessoas que sofreram traumas, são pessoas que foram muitas vezes impactadas por outras pessoas ruins que de fato conduziram ali um processo de degradação dos seus valores e das suas certezas. Então, é conduzir essa pessoa de volta para o centro do amor do Senhor, orar por essas pessoas, orar para que essas pautas caiam, orar e proteger principalmente as nossas crianças, fazer com que as nossas crianças tenham conhecimento e pleno entendimento da palavra do Senhor, e trabalhando isso de maneira constante, para que elas não relativizem o core, o centro da nossa vida, que é ter Jesus Cristo em nosso coração e viver segundo os ensinamentos de Cristo. É colocar Cristo, de fato, no centro. Hoje nós temos um ecossistema que permeia o politicamente correto, que permeia o não se posicionar. E o que a gente está falando aqui não é não se posicionar, é se posicionar em amor, se posicionar na palavra, se posicionar com a sua vida, né? Levar essas pessoas para enxergar na sua vida uma vida cristocêntrica, uma vida centrada no Senhor, né? É de fato conduzir a doutrina e a fé cristã, sabendo que muitos se levantarão ao contrário, porque isso está escrito inclusive na palavra, né? Como nós lemos, que o espírito da Babilônia ele permeia o mundo, ele está amplamente conectado, espalhado, né? Influenciando reis, influenciando pessoas, mas que nós possamos, de fato, quebrar toda essa influência e ser influenciado verdadeiramente pela palavra. Quando a gente olha para o sistema econômico, a gente também vê o enriquecimento por meio da exploração da luxúria, as pessoas trazendo para dentro da sua vida coisas que, de fato, não se conectam ao contexto cristão, deixando muitas vezes de dizimar, de ofertar, de ajudar o próximo, de semear na vida do próximo com a palavra de Deus, mas trazendo basicamente ali o culto ao dinheiro, o culto ao poder, o culto ao materialismo, que de fato nos afasta do Senhor, né? O Filho do Homem não tinha de reclinar a cabeça, né? O Senhor é o nosso maior exemplo de humildade, mas que nós possamos utilizar dos recursos que são compartilhados conosco através do nosso trabalho, através do desenvolvimento da nossa profissão, é que nós possamos ser cristãos no trabalhar e que nós possamos ser cristãos também na alocação desses recursos, permeando esses recursos para que a palavra do Senhor alcance mais pessoas. É, de fato, lidando com o recurso de maneira diligente, é entendendo que isso faz parte também de uma administração que o Senhor nos concedeu. Porque fosse fiel num pouco, no muito te colocarei. Então nós precisamos ser fiel no pouco, nós precisamos investir tudo aquilo que nós recebemos e investir no conceito amplo da palavra. É guardando um pouco para o nosso sustento, é de fato vivendo de maneira
consistente, de maneira relevante no nosso contexto, mas sabendo que nós precisamos semear na vida do próximo, que nós precisamos semear para o reino, para que o reino se multiplique e alcance cada vez mais pessoas. É entender que, como cristão, nós não podemos ter uma posição de vantagem financeira, né, de maneira ilícita, imoral, em prejuízo do próximo. Nós precisamos estar sempre atentos para que nas nossas negociações, nos nossos posicionamentos, nós não venhamos a causar prejuízo ao próximo. É levantar a guarda e se posicionar como cristão, sabendo que todo recurso ele vem para a honra e glória do Senhor e nós sabemos de onde vem o nosso sustento. Quem é que de fato se posiciona na hora do nosso sustento, na hora de honrar as nossas contas e os nossos compromissos. Compromissos existem para serem honrados, compromissos existem para serem pagos, para serem quitados, assim como o nosso Senhor pagou com sangue, né, pelos nossos pecados, para que nós possamos de fato ter vida e vida em abundância. Então, é levar essa mensagem para os nossos irmãos também, com os nossos recursos, e entender que o sistema econômico ele visa o prejuízo do próximo, ele visa o ego, ele visa a avareza, ele visa o culto ao dinheiro e ao poder, mas que nós somos contrários a esse ambiente, que nós conduzimos a nossa vida de uma maneira adversa, de uma maneira distinta desse processo. E entrando agora no terceiro ponto, é qual é a posição da igreja diante do espírito da Babilônia? Como é que nós devemos nos posicionar? Né? E uma das mensagens que estava lá imputada dentro do nosso livro, da nossa escola dominical, ela fala sobre a ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia? O orto significa correto. Né? Orto é uma expressão grega que significa correto e doxa que significa crer. Então, crer é uma crença correta, é uma crença sobre a visão da nossa Bíblia, é uma crença sobre a palavra de Deus e um posicionamento sobre a palavra de Deus, entendendo que ela é viva e eficaz. Então, se você quer sabedoria na essência da palavra, você vai buscar em Provérbios. Se você se sente fraco, você vai ler um salmo, entender ali a posição muitas vezes de um coração contrito que teve ali junto ao salmista, mas como se posicionar quando nós estivermos com o coração contrito? É tendo uma conversa franca com o Senhor, como nós vemos várias vezes dentro do livro de Salmos. É entender o ministério de Cristo nos nossos evangelhos, vendo ali a posição de Cristo sobre a avareza, né, das pessoas, sobre a soberba que as pessoas se colocavam ali, que os mestres se colocavam, entender que o Senhor ele precisa de fato de um posicionamento nosso para que nós possamos estar conectados com Ele. Né? Estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e que me receber, esse eu cearei com ele. É você de fato estar conectado com o Senhor. É você dar um passo em busca da salvação. É você dar um passo em busca verdadeiramente do Senhor e entender que por muitas vezes pessoas vão se posicionar de uma maneira conservadora, como Pedro, né? Quando Cristo está compartilhando com os discípulos ali que vai acontecer a morte e a crucificação, e Pedro diz: Não, Senhor, nós não vamos deixar que isso aconteça contigo. E ele diz para Pedro: Afasta-te de mim, Satanás. Pedro, tu estás sendo uma pedra de tropeço. Nós precisamos entender que as coisas precisam acontecer e que nós precisamos nos posicionar na palavra, buscar o entendimento na palavra, ter uma vida, conectada constantemente com o Espírito Santo. O cristão, de fato, ele precisa estar em constante oração. Estou no meu carro, indo para o meu trabalho, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor. Né? Estou para entrar numa reunião, eu peço sabedoria para conduzir aquele processo, para que o Senhor me ajude a dar verdadeiros feedbacks aos colaboradores que trabalham comigo, aos meus líderes e aos meus liderados, né? Para que eu possa ter uma visão transparente, uma visão íntegra, uma visão, né, e um posicionamento que façam com que a outra pessoa enxergue Cristo em mim, enxergue Cristo nos meus relacionamentos. Então, a ortodoxia bíblica é, de fato, crer na palavra do Senhor como sendo o balizador, o árbitro das nossas vidas. Né? É entender que nós precisamos ter o caráter de Cristo. Né? E o caráter de Cristo tem uma posição de amor constante, tem uma posição de perdão, de revelação, né? De traz para perto, traz para junto, absorve e compartilha aquela dor.
né? Assim como Cristo compartilhou com aquela samaritana, né? Se você soubesse que a água que eu tenho para lhe conceder, você nunca mais teria sede se você beber dessa água. Se você bebe da palavra do Senhor, nunca mais você terá sede de sabedoria, porque o Senhor vai plenamente trazer ali a saciedade com relação à sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. E a sabedoria é diferente do conhecimento, né? Nós falamos muito sobre estudo, sobre você de fato de se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, é entender que você precisa ter ali o hard skill, o conhecimento técnico para desenvolver a sua área, mas você também precisa ter o conhecimento do relacionamento, da forma de se posicionar, da forma de falar, da forma de conduzir todo o processo, que é o que o mercado de trabalho chama de soft skills, mas consolidando o hard skill, o soft skill, consolidando as competências técnicas das competências interpessoais, nós temos a nossa competência ligada ao caráter de Cristo, a ter a Bíblia como principal orientação da nossa conduta. É de fato entender que o Senhor fala que nós precisamos viver do suor do nosso rosto, que nós precisamos trabalhar, nos empenhar, nos dedicar e entender que todo cuidado e provisão vem do Senhor. Que de fato não é a força do nosso braço, que não é a nossa competência que faz com que tudo aconteça. Que de fato as bênçãos que nós recebemos vêm dos céus, vêm do Senhor, a provisão vem do Senhor, tá? Mas do Senhor que nos deu capacidade, que nos deu entendimento, que abre portas e que nos coloca posicionado no local correto para compartilhar de fato a sua palavra, com palavras, com ações, porque existem ações que falam mais do que palavras, né? Será que de fato nós estamos compartilhando a palavra de Deus para os nossos colegas, para o nosso trabalho? Será que essas pessoas conseguem enxergar o Senhor com as suas atitudes, com os seus posicionamentos? Será que você tem mansidão, a mansidão de Cristo está em você? Ou você é uma pessoa que estoura de qualquer jeito, estoura de qualquer forma, se posiciona de maneira rude, de maneira enfática? Enquanto cristão, nós precisamos refletir o caráter de Cristo e, de fato, nos posicionar em amor, né? Entendendo que por mais desafiadora que seja aquela situação, o Senhor está conosco e o Senhor nunca perdeu uma batalha, né? Que o Senhor está à frente de tudo. E é colocando Cristo no centro e aguardando de fato a volta do Senhor, que é o nosso terceiro tópico aqui. Nós precisamos estar constantemente entendendo que o agravamento moral, que o agravamento e ver aí a corrupção de valores, né? Você vê a deturpação de princípios e de valores, entender que isso tudo faz parte do final dos tempos, isso tudo corrobora para aquilo que a palavra nos exortou, que o amor de muitos vai esfriar e que nós vamos viver tempos difíceis, mas entender que com o Senhor o fardo é leve. Coloque todo o seu fardo, todo o seu jugo aos pés do Senhor. O Senhor está ali para te ajudar, o Senhor está para segurar a tua mão, o Senhor está para te dar entendimento, sabedoria, está para conduzir verdadeiramente a sua vida, né? Porque o Senhor, ele nos orienta a ter uma vida cada vez mais conectadas com a sua palavra, esperando, de fato, a vinda o retorno de Cristo para que nós possamos subir aos céus junto com ele, mas que até lá nós precisamos estar vigilantes para ter uma vida com alto domínio, com integridade e santidade. Buscar diariamente ter uma vida íntegra e santa. Buscar diariamente um relacionamento com a palavra, buscar uma oração de maneira constante, um louvor de maneira constante, interagindo com o Senhor com a certeza de que o Senhor é suficiente para nos conduzir e para nos salvar. E com isso nós vamos encerrando aqui a nossa lição número 1, que falou sobre a igreja, né, diante do espírito da Babilônia. Espero que esse tenha sido um momento tão proveitoso para você como de fato foi para mim, um momento em que Cristo toca nos nossos corações, né, e nos exorta pela sua palavra para que nós possamos de fato ter uma vida cristocêntrica. Que a paz do Senhor esteja conosco, que nós possamos conduzir a nossa vida de maneira muito centrada e muito conectada com o Senhor. Te espero na próxima aula, com a certeza de que o Senhor estará presente, novamente nos abençoando e nos conduzindo pela sua palavra. Obrigado por esse momento juntos
e vamos só agradecer ao Senhor mais uma vez com oração. Pai querido e amado, nós te agradecemos por esse momento e por essa oportunidade, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, por Senhor ter aberto o nosso entendimento para que nós possamos de fato entender que nós precisamos nos posicionar como Cristo de fato se posiciona e se posicionou no passado. Senhor, que nós precisamos estar conectados contigo a todo tempo, Pai, trazendo a tua palavra para o centro da nossa vida e da nossa existência. Obrigado, Senhor, por esse momento, verdadeiramente. Obrigado pela vida de todas as pessoas que assistirem esse material, Senhor, que o Senhor possa impactar verdadeiramente a vida dela e que essa palavra possa encontrar no coração dessas pessoas terreno fértil, Senhor, para que de fato ela frutifique e que ela entregue para essas pessoas uma vida diferente, uma vida focada no Senhor, assim como eu peço também para a minha vida, Senhor, porque eu preciso de Ti a cada momento, Senhor, conduzindo os meus passos, as minhas decisões, Senhor, e me fazendo estar íntegro e fiel à Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Nos concede um dia abençoado em Tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Forte abraço. Tchau, tchau.